Fala pessoal, novamente aqui no canal, eu sou o Múcio Alexandre aqui do canal Carcoça. Antes da gente começar aqui nossa apresentação, porque esse aqui vai um pouco mais além do que uma resenha, deixa aí o seu like, tá? Compartilha aí nosso vídeo. Se você não é inscrito, se você é novo aqui, muito obrigado. Se alguém compartilhou com você esse vídeo, se você é novo, se inscreva aí no canal que ajuda demais o nosso trabalho. Como eu já coloquei, eu coloquei lá uma foto no Instagram mostrando, né, qual seria o livro que seria apresentado dessa vez. E justamente tá aqui esse livro, né, maravilhoso. Oi! Trago para vocês a História da Bruxaria, que é um livro escrito em duas partes, né? A primeira parte é de autoria Jeffrey Russell. É um trabalho que eu colocaria que é um trabalho para pessoas que são leigas, total, nesse assunto, sobre bruxaria ou sobre bruxa. Ele traz uma linguagem bem didática em relação a dois livros aqui que eu vou apresentar como um complemento para vocês. A linguagem dele aqui é bem simples, é bem tranquila, o ritmo é bem fluido da leitura, apesar de ser um livro mais não ficção, mais teórico no caso. E a segunda parte é escrita pelo Brooks Alexander. E aí eu já vou entrando direto para não ficar muito grande aqui o vídeo. Assim, o comentário sobre esse livro aqui vai ser bem rápido, apesar de que tem muitas informações precisas sobre esse fenômeno aqui que eu acho muito pertinente se a pessoa se sente como eu me sentia lá atrás e ir atrás, né, o mais rápido possível dessa obra aqui, que publicou esse livro, mas a editora Goya é um selo que está vinculado à editora Aleph. Para quem conhece ou para quem não conhece, a editora Aleph aqui no Brasil é uma editora muito importante. Ela está dentro do meu coração e não, isso não é puxação de saco. É porque quando a editora faz um trabalho de qualidade, a gente tem mesmo que divulgar o trabalho das editoras. E a editora Aleph, ela é uma editora muito conhecida, publicar livros de ficção científica. E agora ela criou esse selo que é justamente trazendo essas obras incríveis, que vale cada centavo investido. Isso não é exagero, vocês vão entender por quê. Então vamos lá, como que eu cheguei nessa obra aqui em 2019? Foi o seguinte, já tem alguns anos que sempre me incomodava muito, inclusive, como tanto a bruxaria, o assunto bruxaria, e como também a imagem das bruxas eram abordadas em algumas produções na cultura pop, seja em séries, seja em filmes, de duas formas, que a bruxa é aquela que lança malefícios, a bruxa é aquela que aparece, por exemplo, no conto do João e Maria, por exemplo, que tem a casa de doces para enganar as crianças e depois comer aquelas crianças. Então é nesse nível que desde o século XIX, até antes, como ele mostra aqui pra gente, a imagem da bruxa sempre foi distorcida e sempre foi muito relacionada a uma espécie de uma ramificação de uma prática diabólica. São assuntos espinhosos? Sim. São assuntos polêmicos? Sim. São assuntos que a mídia não especializada distorce muito esses assuntos? Demais. É o que mais tem por aí. Então isso sempre me incomodou e continua sempre me incomodando. Só que um pouco menos. Mas volta e meia a gente vê aí produções cinematográficas reforçando essa imagem da bruxa como aquela que vende a alma pro diabo, e quando ela vende a alma pro diabo, ela ganha poderes, ela ganha conhecimento, mas ela se torna uma serva do diabo. Inclusive, na thumb que eu coloquei do YouTube e do Instagram, tem justamente, né, a imagem lá da Sabrina Spellman e como é que é o nome do gatinho dela? O Salem. Acho muito bom. A própria série da Sabrina, ela reforça novamente esses estereótipos, que ela é uma bruxa, ela é uma meia bruxa, né? Ela é parte bruxa e parte humana normal, ela é uma pessoa normal, por conta da mãe dela e por conta, né, da relação entre a mãe, o pai dela que era bruxa e a mãe dela que era uma pessoa normal. Ela é uma mestiça, por assim dizer, mas ela vive com as tias dela, que são duas bruxas natas. Então, na série da Sabrina, ela aborda a bruxaria como e as bruxas que fazem parte desse coven como membros da Igreja da Noite, uma coisa assim mais ou menos, que é justamente como se fosse uma ramificação de um satanismo, né? Que quando a gente fala assim, por exemplo, graças a Deus, elas falam tudo invertido. Para elas é tudo invertido. E não tem nenhum elemento do cristianismo inserido. E aí, quando aparece um elemento do cristianismo inserido, é
uns garotos, tipo uns escoteiros que fazem parte lá de um grupo religioso que combate as bruxas, que vão atrás das bruxas, que não é muito diferente do que se acontecia, Inquisição lá na Idade Média e assim por diante. Ainda reforça, só que com elementos modernos, reforça ainda esses estereótipos que sempre me incomodaram e vão continuar me incomodando, né? Essa imprecisão histórica desses elementos. E aí eu já vou partindo aqui para a obra. Bom, resumidamente, como eu falei no início, a obra ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, o Jeffrey Russell, ele fala, eu vou falar só o Russell, que fica mais fácil. O Russell, ele fala sobre uma que ele chama de bruxaria histórica, que já em uma outra obra que eu li, A Arte dos Indomados, que é do Nicolai de Matos Friswold, que é um antropólogo que, ao mesmo tempo que ele é antropólogo, ele também é praticante de magia, de bruxaria, enfim. Ele é um praticante das artes e também um antropólogo que se debruça em estudar essas questões históricas. O Friswold, nessa obra dele, A Arte dos Indomados, vai aparecer a imagem dele aqui. Nessa obra, o Friswold, diferente aqui do Russell, ele chama de bruxaria tradicional. Então ele chama de bruxaria histórica aqui. Bruxaria tradicional, bruxaria histórica é basicamente a mesma coisa, só que muda só os termos. Por exemplo, na segunda parte, o Brooks Alexander ele chama de bruxaria moderna. E já tem, por exemplo, autores contemporâneos que chamam de bruxaria apocalíptica, que é uma abordagem mais contemporânea, por exemplo. É como você se manter praticante da bruxaria em um cenário urbano, por exemplo, sendo que a prática da bruxaria enquanto uma religião, ela precisa ter um contato com a natureza. É bem interessante, é bem interessante. Bom, enfim. Então, o Russell, ele vai falar sobre... Ele fica com a primeira parte, então ele fala sobre esse aspecto histórico da bruxaria. Então, no primeiro capítulo, na introdução, ele faz um exercício muito importante, que também compete muito a esse tipo de obra histórica, no caso, que é muito comum também o trabalho do historiador, da historiadora, que é trabalhar a origem dos termos, né? A etimologia da palavra, isso é muito importante. Então, na introdução, na primeira parte, ele vai falar sobre o que é uma bruxa. E ele vai falar que bruxaria, a bruxa, ela tem significados diferentes em diferentes idiomas, em diferentes culturas, e só que assim, diferente de outras obras, o Russell, ele está concentrado ali na Europa Ocidental. Isso é muito importante esclarecer, porque quando a gente fala sobre Idade Média, Inquisição, Igreja Católica, são fenômenos dessa região ali, né? Europa Ocidental ou Europa continental, que a gente chama. Então ele vai traçando todos esses aspectos históricos e ele chega num conceito que aquilo que me incomodava nas produções que abordam a bruxaria com um viés diabólico, ele cria o conceito de bruxaria diabólica. A bruxaria diabólica em si, ela não existiu. Ela foi uma invenção das autoridades da Igreja Católica. Então ele cria esse conceito de bruxaria diabólica, que, repito, na prática, ou seja, não há registros de grupos de mulheres que se juntavam em locais para organizar, por exemplo, eventos ou celebrações, rituais com toda uma estrutura religiosa vinculada à bruxaria. Tudo isso vai ser inventado na mente, na cabeça dessas autoridades católicas. Ele deixa isso bem claro, que essa bruxaria diabólica existia no imaginário dessas autoridades católicas, mas na prática não existia isso. Então, quando a gente tem, por exemplo, obras da cultura pop que aborda a bruxaria como uma prática que vai muito além das práticas hereges, que eram também perseguidas pela Igreja Católica, todos os grupos que se reuniam e eram contrários à Igreja Católica ou tinham doutrinas contrárias à Igreja Católica, posto aí, por exemplo, grupos gnósticos, que existe desde o cristianismo primitivo, né, desde ali do contexto do Novo Testamento em diante, que são grupos gnósticos, já eram perseguidos pela Igreja Católica. Só que quando ele mostra pra gente como a Igreja Católica vai perseguir, né, essas bruxas diabólicas, e aí o negócio fica muito mais intenso. Porque eles vão relacionar a prática da bruxaria diabólica, que, repito, não há comprovação disso. É uma mera invenção desses caras. Então, quando eles passam a perseguir meramente mulheres que tinham uma opinião diferente, que queriam uma liberdade sexual, que o Friswold também coloca isso na obra dele, a mulher não necessariamente estava vinculado a uma prática pagã,
mas ela queria uma liberdade religiosa, ela queria uma liberdade política. Só pelo fato dela ter uma opinião, dela querer dar a opinião e querer exercer o seu direito de liberdade, essa mulher já era motivo para ser perseguida e presa, torturada e muitas vezes executada. Aquela que a gente chama de Sabá das Bruxas, né, que era uma celebração que as mulheres se reuniam em florestas, nuas, que nessas festividades havia ali a prática de sexo, né, havia ali, por exemplo, a materialização do próprio diabo, praticando ali com essas mulheres orgias e tudo mais, que isso deveria ser combatido, enfim, essas mulheres deveriam ser executadas. O Sabá, registros, né, assim, provas cabais de que essas celebrações como o Sabá, que existiam, que havia prática dessas celebrações ali naquele período, isso também é uma mera invenção da cabeça e no imaginário dessas lideranças inquisitoriais. E na prática não há nenhum registro. Os registros que nós temos, como uma obra que eu vou mostrar aqui depois, são relatos. A Igreja Católica coletava, você tem esses registros coletados pelas autoridades católicas, tá lá, bonitinho, guardado, que as pessoas relatavam que eles viam, né, as mulheres passando, voando, com vassouras indo em direção a uma floresta, relatos que mulheres se transformando em animais e indo para esses locais. São 300 anos de relatos sobre o Sabá, sobre essas práticas, só que de repente esses relatos desaparecem. Isso que é o mais incrível. Da mesma forma que misteriosamente começam a aparecer esses relatos, misteriosamente também eles param de serem coletados. Misteriosamente. Enfim. Então a obra dele ele vai ressaltar esse ponto. E uma coisa que eu achei bem interessante, assim, interessante também triste, porque muitas dessas mulheres, haviam também homens que eram executados, que eram denunciados, né, nas práticas da bruxaria. Muitas dessas mulheres, grande parte dessas mulheres ou homens que eram acusados, que eram presos pelos tribunais de Inquisição, depois torturados, com torturas que não dá pra gente descrever aqui no YouTube, porque senão eu posso me prejudicar muito aqui. Inclusive, uma dessas torturas era chamada de a cadeira da bruxa. Torturas que eles empreendiam nessas pessoas que eram acusadas dessas práticas, que não existiam em sua maioria, e que essas práticas, mesmo a pessoa confessando algo que não fez, eles executavam a pessoa depois. Eu acho muito importante, né, a gente ressaltar esses aspectos aqui, porque isso aconteceu, para que isso não aconteça novamente. De uma intolerância religiosa, uma falta de sensibilidade para entender essas práticas, para estudar essas práticas, para entender que não é uma prática que ameaça a sua fé, mas sim são práticas completamente diferentes. Por mais que isso realmente não existiu lá atrás, o que o Jeffrey Russell ele consegue evidenciar na pesquisa dele é que havia, por exemplo, grupos que preservavam elementos dos seus antepassados, coisas muito antigas, aspectos culturais muito antigos, por exemplo. Por exemplo, divindades antigas, né? Tipo, eles empreendiam cultos a essas divindades antigas, faziam sacrifícios de animais para essas divindades antigas, oferendas de alimentos para essas divindades, para a proteção da comunidade, para protegerem a plantação, mas nada relacionado a uma bruxaria diabólica, uma bruxaria, uma prática pagã, como se fosse uma ramificação do satanismo. A mentalidade era essa, né? Infelizmente. Se não está relacionado ao cristianismo, logo é uma prática satânica, é algo vinculado ao demônio, ao diabo. Logo deve ser condenado, deve ser reprimido. Daí você tinha essa prática dos tribunais de Inquisição, principalmente a Inquisição espanhola. Era extremamente violenta. Então ele aborda todos esses aspectos aqui que valem muito a pena a gente sempre tá desmistificando a imagem da bruxaria. Porque assim, uma coisa também que ele coloca aqui que eu acho muito interessante é a separação que ele faz de bruxaria é uma coisa, ocultismo é outra coisa, magia é outra coisa e feitiçaria são totalmente diferentes uma da outra. E o que a gente faz é juntar tudo isso no mesmo balaio. São práticas completamente diferentes. Uma coisa que ele coloca aqui que eu acho muito interessante, em alguns capítulos aqui que eu tô pegando de cabeça, não fiz roteiro nenhum, é a questão da prática da feitiçaria. A feitiçaria, diferente
diferente da bruxaria, a feitiçaria é uma prática que remete ao período neolítico, inclusive. O que é o período neolítico? O período neolítico é o momento em que o ser humano, os nossos ancestrais, eles começam a desenvolver a agricultura e, portanto, eles começam a se fixar no local. E quando tem essa fixação dessas primeiras comunidades por conta da agricultura, você vai tendo a criação de uma linguagem, a criação de um pensamento abstrato. As pinturas rupestres é uma comprovação disso. E com as pinturas rupestres, que a gente não tem assim um consenso definitivo do que significa essas pinturas rupestres. A gente tem algumas interpretações. Algumas são bem evidentes, como uma pintura que tem numa das cavernas na França, uma pintura muito famosa que remete uma imagem antropomórfica, uma figura masculina com elementos animalescos. Mas o que o Russell coloca na obra dele é que a feitiçaria, a prática da feitiçaria, ela é uma prática que remete às origens dos seres humanos. Na verdade, a origem das primeiras comunidades e, mais posteriormente, as primeiras civilizações dos seres humanos. A feitiçaria está junto nessa prática. O que há em comum em diferentes momentos da história, em diferentes culturas, em diferentes locais, que muitas vezes as culturas não tinham contato uma com a outra, e isso é puramente um fenômeno do ser humano, é a feitiçaria. A feitiçaria é um fenômeno dos seres humanos. Os primeiros mitos, eu gosto muito de colocar isso. O mito, ele é uma narrativa poética, muito criativa, de se interpretar a realidade. Um período, inclusive, que não se tinha método científico, que não tinha ideia de ciência. Ciência vai vir muito posteriormente. Então, a forma como os nossos antepassados, eles vão fazer a leitura da realidade, entender por que cai a chuva, de onde que vem o trovão, o raio, de onde que vem o sol, a lua. Essa leitura da realidade vai vir através dos mitos, e a forma como esses primeiros seres humanos vão manipular essa realidade vai ser através da feitiçaria. Pega uma folha, junta com a água, coloca sal, alho, canta dessa forma aqui, gira em torno ali da fogueira que vai dar certo. Algum efeito vai ser produzido. Então a feitiçaria é mais ou menos isso, que é uma prática, repito, para não deixar aqui sombras de dúvidas em relação a isso. A conclusão do pensamento dele aqui é que a feitiçaria ela é comum a diferentes comunidades. Agora, a bruxaria diabólica ela vai ser uma invenção que vai permear por muitos séculos a mentalidade das autoridades católicas. Isso é muito importante ressaltar aqui. A segunda parte, que o Brooks Alexander ele vai falar sobre uma outra abordagem da bruxaria, que é ali do final do século XIX para o início do século XX, e mais especificamente na década de 60, movimento hippie principalmente, que é o surgimento de uma bruxaria moderna, ou uma bruxaria contemporânea. E aí vai ser uma outra invenção. No século XX, nós temos a invenção de uma bruxaria como uma religião. Da mesma forma que o Russell mostra lá atrás, o Brooks Alexander mostra também todas as práticas da bruxaria religiosa na modernidade, ali no século XX, também serão inventadas. Enfim, então a obra gira em torno disso. Assim, é uma obra, como eu falei, que tem uma linguagem simples, de fácil entendimento, é tranquila a leitura, qualquer pessoa. Se você tem curiosidade para desmistificar sobre essas questões da mesma forma que eu tive o interesse, vale muito a pena pegar essa obra e também desconstruir algumas coisas que a mídia não especializada, a cultura pop, ela foi criando na nossa cabeça ao longo aí de várias décadas, e que depois que você lê a obra, você fica até um pouco mais crítico em relação a essas obras que são produzidas. Então, a gente vai para uma outra parte aqui do vídeo, que é a indicação das outras obras que eu tinha falado. Nossa, tem muito tempo que eu queria recomendar essa obra aqui em um vídeo, do Carlo Ginzburg. Para quem não conhece, Carlo Ginzburg é um historiador italiano muito importante na história cultural. A história cultural é uma teoria e uma metodologia para se estudar a história e também para se pesquisar a história, a história cultural. Eu vou resumir. Aqui na História Noturna, o Carlo Ginzburg ele tem uma proposta muito ousada, como eu já falei, o próprio autor reconhece isso, que a proposta dele é de investigar o Sabá das Bruxas.
como que os relatos sobre os sabás das bruxas, eles começam misteriosamente e misteriosamente também param de ser relatados. Esses relatos de mulheres que se transformavam em animais, mulheres que viajavam em suas vassouras para esses locais, e a natureza em si do próprio sabá, do que era praticado nesses rituais, nessas celebrações. História Noturna, ele fala sobre esses aspectos, tá? Esse livro aqui, eu falo Stacy Skeeth, que fala sobre as bruxas, intriga, traição e histeria em Salem. É uma obra da editora Zahar, é uma editora muito boa, editora competente naquilo que ela faz, publica ficção e não ficção. Essa obra que eu ainda não li, já tem uma certa leitura sobre o que foi o julgamento das bruxas de Salem. A gente sabe hoje em dia que tudo não passou de uma intriga, de fofoca, de vizinhos que não gostavam. E diferente das inquisições que aconteceram na Idade Média e na Idade já moderna, né, já na Idade Moderna, com a Igreja Católica, aqui nos tribunais das bruxas, no julgamento das bruxas de Salem, a gente tem um outro tipo de cristianismo, que é o protestantismo. Então são os protestantes lidando com o fenômeno da bruxaria. Essa obra eu não li ainda, pretendo ler aí mais pra frente. E outra, não menos importante, é essa obra aqui, em capa dura. É uma obra da Dark Side. E o nome da obra, eu tenho que abrir aqui. É muito bonito a obra. Ela é cheia de imagens, cheia de ilustrações. Eu já comecei a ler ela, já comecei aqui algumas marcações, mas eu parei. Diferente da História da Bruxaria do Russell, essa obra aqui, que é de autor Ronald Hutton, o nome da obra é Grimório das Bruxas. Grimório das Bruxas. Essa aqui é a capa, e ela é cheia de ilustrações, eu acho muito bonito isso. Mas essa obra aqui, eu acho ela pertinente recomendar para vocês, para quem quer se aprofundar um pouco mais. A proposta dele é muito ousada. Eu acho que não é tão ousado quanto a obra do Carlos Gisberg. Ele compara 300 culturas diferentes sobre o fenômeno bruxaria. O trabalho dele é esse, é comparar como 300 culturas, desde a Europa até na África, na Ásia inclusive, um trabalho de antropologia comparativa, antropologia cultural e comparativa. Então ele faz todo esse trabalho ousado de comparar 300 culturas diferentes, sem repetir nenhuma, e vai comparando. Tal comunidade tem uma palavra que remete à bruxa, que remete à bruxaria, mas eles dão outra característica. E por conta dessa ousadia, que é um trabalho bastante sistematizado, bastante assim criterioso, é um trabalho, você vê que é um trabalho bem metodológico, bem científico mesmo, preocupado em ser o mais científico, mais criterioso possível. Por conta disso, torna a obra um tanto complexa. Pouco que eu li da obra, principalmente na introdução, eu tive que voltar várias vezes no trecho que eu acabei de ler, porque eu não estava entendendo de tão complexo que é. E ele traz muitas informações que são muito informações preciosas. Muitas informações preciosas. Enfim, produções cinematográficas que abordam a bruxaria. Tem os mais conhecidos, mas eu gostaria de comentar 2. Vou colocar a capa deles aqui. Que é um diferente do outro, a abordagem. Que tem algumas precisões históricas, é um filme original da Netflix que chama Silenciadas. Foi até uma amiga que me mandou, que ela assistiu e falou assim: mano, assiste esse filme aí que eu não tô entendendo nada desse filme aí, assiste aí e depois você vai me explicar do que se trata esse filme. Eu não conhecia o filme Silenciadas, é um filme de 2021 da Netflix. Assisti o filme, achei incrível a abordagem, porque ele aborda justamente uma região da Espanha, que é a região basca. A Espanha é formada por várias regiões culturais. A região basca é uma região que, antes de ser cristianizada, antes de ser anexada à Espanha, unificado ali, é uma região que tem uma tradição basca muito forte, e a cultura basca, ela tem elementos próprios. E o filme se passa justamente no século XVII, 1600 e alguma coisa, não vou me recordar agora, já tem um tempinho que eu vi esse filme. Mas é um filme que tem muitas precisões históricas, até que literalmente os agentes da Inquisição vão até essa região e começam então a perseguir, prendem essas mulheres, torturam essas mulheres, até que quando elas vão ser executadas, aí é onde que entra ali a liberdade poética do diretor. Uma outra obra cinematográfica é uma série muito boa, só que é uma série que reforça a ideia, né, da bruxaria diabólica. É uma série chamada
chamada Marianne, ou Marianne, que é uma obra francesa, é uma produção francesa, também original na Netflix, e aí eu já preciso alertá-los, que é uma obra que vai ali mostra uma bruxaria diabólica e vai para um aspecto do terror mesmo. Mostra ali uma autora de best-seller, né? A história gira em torno de uma autora de best-seller que ela cria uma personagem que é uma bruxa lá dos tempos medievais e acaba atormentando, né? Tipo, é uma bruxa que é executada lá durante a Inquisição e ela lança uma maldição nos seus executores, né? A atormentar as pessoas mais. E ela, né? Ela descobre que ela tem um passado, que na verdade essa história que ela cria, na verdade, é parte do passado dela, que tem a ver com a mãe dela, a mãe biológica dela, que inclusive era uma bruxa. E aí tem alguns aspectos que eu acho interessantes, que eu acho válidos aqui, que reforça essa bruxaria diabólica, inclusive os simbolismos, né, do crucifixo de cabeça para baixo. Aí, essa série, ela meio que vai para esse lado. O enredo da série vai para um outro aspecto também da loucura, que em alguns aspectos a mãe dela, a mãe biológica dela, quando ela lembra do passado, quando ela era jovem, alguns comportamentos da mãe dela vão ali muito para uma doença psicológica, por exemplo. Mas é uma obra muito boa. A série é muito bem feita, a atriz é muito boa, os efeitos práticos são muito bons. Cara, eu acho que vale muito a pena. Assim, quem tem curiosidade, óbvio, quem não tem muito estômago, ela é um pouco gore. É, assim, muito sangue gratuito, tem algumas questões gratuitas, mas a obra ela é muito boa, muito bem feita. E é isso. O intuito, acho que foi um sucesso aqui, pelo menos, conseguir apresentar para vocês essa obra, justamente no mês de outubro. O meu objetivo mesmo era de lançar esse vídeo justamente no dia 31, eu estou gravando no dia 29, eu quero lançar ele no dia 31, que é justamente no dia das bruxas. E não vou falar da origem do Halloween, vocês encontram isso daí, tem vídeos, tem sites que falam sobre isso daí, todo ano tem uma postagem no Instagram, tem um vídeo no YouTube falando sobre a origem do Halloween. Vão, buscam, Halloween não tem nada a ver com um dia das bruxas, tem nada a ver com isso, enfim. Mas o fenômeno humano, né? O ser humano tem a mania de misturar as coisas. Eu gostaria de agradecer você que ficou até o final desse vídeo, agradecer profundamente o seu apoio, o seu like, o seu compartilhamento e a sua inscrição, e espero novamente contar com a sua ajuda para deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, divulgar aí, né, o nosso canal, o nosso trabalho e se inscrever, que é o mais importante. Bom, deixar aí nos comentários, né, se você conhecia esse conceito de bruxaria diabólica, se você já leu alguma dessas obras, ou se você, né, quiser deixar aí a recomendação de um outro livro, a recomendação de algum outro filme, de alguma outra, uma série que fala, né, sobre bruxaria. Eu sei que o pessoal aí novo, né, essa juventude aí e tal, essa juventude aí, né, tô parecendo tiozão. Esse pessoal novo aí que gosta muito do Diários de Vampiros, né, que eu acho muito, assim, muito ousado dos criadores misturar vampiro com bruxa, com magia. Meu Deus, que aí bota tudo no mesmo balaio e esquece o aspecto prático e histórico desses elementos, né? Dá dinheiro, né? Vamos vender. É isso. Um abração para vocês aí, tudo de bom. Tá bom? Um abraço e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.